O que é destaque nesta edição? Vacinação contra o sarampo será ampliada a partir de hoje para alcançar 27 mil pessoas. Tribunal Superior Eleitoral pode decidir no recesso sobre pedido para declarar Lula inelegível. Trump diz que tem expectativas baixas para o encontro de hoje com Putin. Após vitória na Copa do Mundo, festa francesa tem confusão com a polícia em Paris. Seleção chega agora de manhã, desfila em carro aberto pela Champs-Élysées e os jogadores serão recebidos pelo presidente Macron. Os melhores na Copa. Modric é escolhido o melhor jogador, Mbappé a revelação e Courtois o goleiro. Noite sangrenta em Manaus com 6 assassinatos e uma morte no trânsito. A Max Teixeira, bandido, foi morto quando tentava assaltar posto de gasolina. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h48. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM Itacoatiara. Alternativa Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM Canutama. Rádio Codearte Humaitá. Anamã FM Anamã. Maran FM em Maran. Caboclo FM Altaces. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Independência em Maués. Açaí FM Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupã e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio em Altazes. 5h49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Climatempo diz que é de 50% a probabilidade de chover 5 milímetros. Manaus, que amanhece com 24 graus de temperatura, terá máxima de 30 graus centígrados. A umidade do ar é alta, 94%. Os ventos estão calmos com 4 km/h. Segunda-feira, 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Também é o dia do comerciante. Chegamos aos 197 dias do ano e faltam 168 para terminar 2018. Dia da terceira Constituição do Brasil, em 1934. Feriado municipal em Betim, Carmo do Rio Claro, Parintins, Recife e dezenas de outros municípios. Dia de Nossa Senhora do Carmo. A relação de cidades que comemora o dia da padroeira Nossa Senhora do Carmo é longa e atinge dezenas de cidades. O Rio Negro desce lentamente. Desde o início da vazante foram apenas 10 centímetros. Na última leitura, na sexta-feira, seu nível em relação ao mar estava em 28 metros e 25 centímetros. Com um grande fluxo de passageiros em sua estação de embarque, o aeroporto Brigadeiro Eduardo Gomes está operando sem restrições. Datas e fatos, registros da história. 1926, a revista National Geographic publica as primeiras fotos coloridas do fundo do mar. 1934, a Assembleia Constituinte promulga a Constituição e elege Getúlio Vargas presidente da República do Brasil. 1945, Segunda Guerra Mundial, Projeto Manhattan. Os americanos detonam a primeira bomba atômica, nome de código Trinity, no deserto de Álamo Gordo, no Novo México. 1969, lançamento da missão espacial norte-americana Apollo 11 no complexo de lançamento 39 do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, que seria a primeira missão tripulada a chegar à Lua. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Já vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini, e já começamos a semana muito mal, com problemas no transporte coletivo. E a Global que está paralisada, Pellegrini. Isso aí, Paulo Guerra, bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Pois é, Paulo, os funcionários da Global, motoristas, cobradores, os rodoviários, enfim, da Global, que cobrem a área da zona leste da cidade, os primeiros carros previstos para saírem, Paulo, a partir das 4 horas da manhã, não saíram das garagens. Já houve uma paralisação de aproximadamente 1 hora. Essa paralisação terminando nesse momento, Paulo, a paralisação terminando agora, uma paralisação que durou aproximadamente 1 hora, terminando nesse momento, prejudicando muita gente, principalmente as pessoas que usam o transporte coletivo na zona leste da cidade, no Terminal 5, ficaram aí sem o coletivo. Os ônibus estão aí com os horários alterados devido a essa paralisação que está terminando nesse momento.
Portanto, retardaram a saída das garagens, prejudicando mais uma vez a população. Felizmente, os ônibus vão para as ruas dentro de instantes, né, Pellegrini? Vão sim, Paulo, mas o prejuízo para a população, como você bem colocou aí, é grande. Você já imagina alunos aí que estudam, principalmente em colégios da Polícia Militar, onde o horário é rígido, esses alunos com certeza vão perder a aula. Esses que estudam aí no colégio mais distante também, muita gente que foi aí para médico também reclamava no terminal agora há pouco. Isso significa dizer que as empresas não cumpriram o acordado, não é, Pellegrini, no que se relaciona ao ticket, alimentação, aos salários. Como é que está essa situação? Pois é, Paulo, a situação cada vez mais difícil para o trabalhador. O trabalhador do rodoviário vem sofrendo e sofrendo muito. O pagamento foi parcelado, o pagamento que já ele recebe no dia 20 e no dia 5. Para você ter uma ideia, o pagamento do último dia 5 foi parcelado e somente na sexta-feira a segunda parte é que saiu. Agora estão aguardando aí o dia 20, se parcelar de novo, se chegar até o 21 vai ter uma paralisação e paralisação geral. Além do ticket que não está sendo pago, além também das férias que os funcionários entram de férias e não recebem absolutamente nada, e o plano de saúde também que é descontado na folha de pagamento do trabalhador, e quando eles precisam do plano de saúde, o plano de saúde está cortado por falta de pagamento. Está aí a informação do Alberto Pellegrini, confirmando de que a Global, os rodoviários retardaram a saída das garagens que deveriam sair às 4, saíram a partir das 5. E outros sairão dentro de instantes, e com isso mais uma vez a população penalizada. Mas Pellegrini vai acompanhar tudo e daqui a pouco traz mais informações sobre esta paralisação e os prejuízos causados aos passageiros, à população, enfim. Pellegrini, tivemos uma noite sangrenta na cidade. Sim, Paulo, a noite de ontem para hoje foi uma noite sangrenta, podemos classificar dessa forma, com muitas mortes. Todas as mortes, Paulo, foram por tiros, né? Só um acidente de trânsito e no mais a cidade aí tomou um banho de sangue, pessoas mortas a tiros. Pellegrini daqui a pouco vai contar tudo em detalhes. Pellegrini, só para exemplificar o que aconteceu na cidade, um bandido foi assaltar um posto de gasolina na Marcos Teixeira. E o que aconteceu, Alberto Pellegrini? Apareceu alguém misterioso ali para matar esse bandido? Sim, Paulo. Apareceu um pistoleiro misterioso. Mais uma vez agiu na cidade. Um bandido chegou no posto de gasolina e foi assaltar com uma faca. Ele não sabia. Mas o pistoleiro misterioso estava na área, disparou várias vezes na cabeça do bandido, que acabou morrendo na hora. Pois é, mais um, né, Pellegrini, que morreu. E nos últimos dias, muitos bandidos já ganharam o rumo do cemitério, né, Pellegrini? Pois é, né? E todos eles durante assalto. A gente lembra aí que na semana passada 3 bandidos morreram aí na mão de bandidos, 2 de uma só vez, quando apareceu também o pistoleiro fantasma, mas os bandidos estão cada vez mais audaciosos, Paulo Guerra. Pra você ter uma ideia, até uma maternidade, né? A gente vai destacar daqui a pouco, foi assaltada. Os bandidos entraram na maternidade e levaram os celulares das senhoras que estavam ali, estavam grávidas, esperando aí para ter o neném. Pois é, daqui a pouco no noticiário policial temos uma matéria também sobre aquele assalto lá ao hospital em Iranduba, e o J. vai trazer detalhes no noticiário policial daqui a pouco. Foi nesse final de semana, um absurdo, né, Pellegrini? Bandidos invadindo o hospital. Hospital, né? Maternidade, seja pessoas lá grávidas com arma na cabeça, ameaçando todo mundo, os pacientes lá, os médicos, anestesistas, todo mundo passando esse perrengue todo dentro da maternidade Azilda da Silva Marreiro. Pellegrini, e os prontos-socorros da cidade com muitos atendimentos? Muitos, Paulo, principalmente de ontem para hoje, o pronto-socorro João Lúcio com uma movimentação muito intensa, o Platão Araújo da mesma forma. Vamos buscar informação daqui a pouco, já estamos em deslocamento também para o pronto-socorro 28 de agosto, mas nós já podemos afirmar que os 2 da zona leste da cidade, tanto o 28, aliás, tanto o João Lúcio quanto o Platão Araújo, uma movimentação muito intensa durante a noite e madrugada. Alberto Pellegrini traz tudo em detalhes daqui a pouco, e contando tudo o que aconteceu na cidade, com mais uma noite madrugada sangrenta. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações, destacando mortes que aconteceram no Xangri-Lá, no Jorge Teixeira, no Zumbi dos Palmares, na General Glicério, no Mutirão, e também lá no próximo a Barreira, lá no Viver Melhor, que não podia ficar de fora desse evento aí na cidade.
É contigo, Paulo. 5:57. As unidades de saúde do Amazonas registraram 62.928 internações entre janeiro e maio deste ano, de acordo com dados do Sistema de Informações Hospitalares do SUS do Ministério da Saúde. Hospitalizações relacionadas a partos e puerpério, período pós-parto até a volta da menstruação da mulher, correspondem a 36,85% do total. Segundo os números do Ministério da Saúde, de outubro de 2017 até o mês de maio, última atualização, as unidades de saúde do Amazonas registraram 106.929 internações, 63.998 somente em Manaus, ou 59,85%. Para atender as demandas do mundo globalizado, as instituições de ensino começam a investir em cursos voltados para a área da indústria 4.0, que é uma tendência na atualidade. Processos que envolvem robotização e automação se tornam cada vez mais presentes, e qualificar pessoas para a realização de funções neste ramo se torna uma preocupação constante das instituições de ensino, que já se preparam para oferecer formação neste novo ramo. Em Manaus, a partir do segundo semestre, o CETAM irá oferecer os cursos de mecatrônica com ênfase em indústria 4.0 e robótica com ênfase na indústria 4.0. Haverá uma turma para formação em programação de web com iniciação em indústria 4.0 para pessoas que possuem deficiência e já atuam no distrito industrial. Outra instituição que irá atualizar o catálogo de cursos é o Senai. A partir do dia 6 de agosto, começam 3 novos cursos na área da indústria 4.0, conectando a indústria 4.0, programação móvel para IoT e IoT e explorando Big Data. Para se inscrever nos cursos do Senai, é preciso ter noção de informática e ensino médio completo. Com o objetivo de melhorar o fluxo de atendimento nas agências, o INSS adotará a partir de hoje uma nova sistemática para consultas ao extrato previdenciário do trabalhador, também conhecido como CENIS. O segurado pode obter o extrato pela internet no site do INSS, Meu INSS. Vou fazer o agendamento para buscar o extrato em uma unidade de atendimento do próprio INSS. Essa mudança na forma de acesso ao extrato previdenciário, também conhecido como extrato CNIS, e outras certidões que já podem ser obtidas na internet, tem como objetivo agilizar o fluxo nas agências, o que resultará na redução do tempo de espera para os segurados que procuram uma agência do INSS para requerer um benefício. Nos últimos 12 meses foram mais de 9 milhões de atendimentos para a obtenção dos extratos e mais de 9 milhões para pedidos de benefícios nas agências do INSS. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Web Rádio Circuito FM em Altazes. Voz 6 Irmãos do Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri Josevã em Show Beruri. dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança, Cajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Equipom em Iranduba. Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, Distrito de Borba, e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramo. 6:01 em Manaus, que tem tempo bom e temperatura agora 24 graus 5 décimos. O princípio de incêndio foi registrado na Unidade Básica de Saúde Luiz Montenegro, localizada na Avenida Laguna, no bairro Lírio do Vale, na manhã de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, um curto-circuito em uma máquina de ponto eletrônico na portaria foi a causa do acidente. O fogo afetou parte do forro, além da parte elétrica. Esta unidade básica de saúde não terá atendimento nesta segunda-feira para que a rede elétrica seja recuperada. O Teatro Amazonas será palco para a 11ª edição da Mostra Sesc de Música Canção da Mata, hoje e amanhã a partir das 20 horas. O projeto estimula a produção musical regional, contemplando grupos, bandas e solistas atuantes na capital e no Amazonas. A entrada é gratuita. A cerimônia de transmissão de cargo de capitão dos portos da Amazônia Ocidental será realizada nesta segunda-feira às 10 horas da manhã na sede da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental. O atual capitão dos portos, capitão de mar e guerra Wellington Lopes dos Santos, assumiu o cargo em 19 de janeiro de 2017 e passará o comando ao capitão de mar e guerra Alexandre Veras Vasconcelos, que estava atuando no gabinete institucional da Presidência da República em Brasília. O comandante Wellington Lopes dos Santos seguirá para o Ministério da Defesa, também em Brasília. 13ª Semana Nacional da Conciliação será entre os dias 5 e 9 de novembro. A reportagem de Storni Júnior. A próxima edição da Semana Nacional da Conciliação, símbolo da conciliação no Judiciário, já tem data marcada.
será entre os dias 5 e 9 de novembro, nos tribunais estaduais, federais e do trabalho, e em todo o país. Em sua primeira edição, foram agendadas 83.900 audiências e efetuados 46.493 acordos. Em 2017, mais de 225 mil processos que estavam em tramitação foram solucionados de forma consensual. Foram realizadas 318.902 audiências, das quais 70% resultaram em acordo. O valor dos acordos atingiu um montante de 1,57 bilhões de reais. O evento para promover a cultura do diálogo entre as partes de um conflito, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, ocorre anualmente desde 2006. Nos meses que antecedem a Semana Nacional de Conciliação, os tribunais selecionam os processos que têm possibilidade de acordo e intimam as partes envolvidas a solucionarem conflitos. Cidadãos e instituições podem pedir a inclusão de seus processos nas pautas da Semana Nacional da Conciliação. É importante lembrar que é possível procurar o tribunal para propor a conciliação a qualquer momento, não somente durante a Semana Nacional da Conciliação. A conciliação é orientada pela Resolução 125 de 2010 do CNJ, que instituiu a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário. A Semana Nacional da Conciliação é realizada anualmente nos tribunais de todo o país para estimular a solução consensual de conflitos, com orientações padronizadas. Com informações do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, reportagem Storni Júnior. 6:08 em Manaus. Temos informações agora de Urucará. Quem está lá é Valdino Castro. Bom dia. Bom dia, Paulo. A Prefeitura de Urucará, por meio da Secretaria de Educação SEMED, reformou e ampliou a unidade de ensino no município. Desta vez foi a escola da Rede Pública Municipal Maria do Cinei Cunha, localizada no bairro de Aparecida, na zona oeste da cidade. A unidade atende alunos de educação infantil, ensino fundamental nível 2, 6º ao 9º ano. A vice-prefeita de Urucará, Normélia Serrão, falou a nossa reportagem. Bom dia, eu sou a vice-prefeita Normélia Serrão. Estamos neste fim de semana inaugurando mais uma escola, né? Aqui no bairro de Aparecida. E pretendemos, se Deus quiser, fazer melhor, né? Com a administração, nosso prefeito Henrique Falabella, e levar em frente esse trabalho, né? Que a gente, nosso povo, nosso município tanto almeja. Se Deus quiser, com a vontade de Deus, a gente vai fazer melhor. O prefeito Henrique Falabella, em seu discurso de inauguração, ressaltou o seguinte: uma das maiores preocupações de nossa gestão tem sido a educação. E hoje temos mais um sonho realizado que irá beneficiar muitos alunos, que todos eles aproveitem o melhor dessa escola, porque foi tudo feito pensando em cada um. E finalizou agradecendo a todos os profissionais envolvidos no projeto. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. Agora 6:09. A presidente do Tribunal de Contas do Estado, Yara Lins dos Santos, empossa hoje às 10 da manhã no auditório do TCE o procurador de contas João Barroso de Souza como novo procurador-geral do Ministério Público de Contas para o biênio 2018-2020. Depois de decretada a situação de emergência devido à epidemia de sarampo em Manaus, a cobertura de vacinação será ampliada na capital. De acordo com a Fundação de Medicina Tropical, até agora 85% da população já foi vacinada, mas a meta é chegar a 95%, o que corresponde a 27 mil pessoas. Por isso, a partir desta segunda-feira, além das unidades básicas de saúde, as UBSs, as escolas estaduais começam a oferecer vacina para os alunos e para a comunidade. Aqui em Manaus já são 317 casos de sarampo confirmados pela Fundação de Vigilância em Saúde. As primeiras escolas a serem visitadas pelas equipes de imunização, nesta segunda-feira, dia 16, Escola Estadual Letício de Campos Dantas, na Rua das Colhereiras, bairro Cidade de Deus. Na terça-feira, Escola Estadual Frei Mário Moncelli, na Avenida Grande Circular. Alfredo Nascimento, quarta-feira, Escola Estadual Professora Vilma Vitorino Geber, na Rua Marcos Cavalcante, na Cidade Nova. E na quinta-feira, Escola Estadual Ilíria Pinheiro, na Rua Bentivi, também na Cidade Nova. Agora, Polícia. 6 pessoas foram presas durante a Operação Cavalo de Aço, realizada entre a noite de sábado e a madrugada de ontem em toda Manaus e coordenada pela Secretaria de Segurança Pública.
Um dos infratores preso por tentativa de furto já havia sido preso há 2 dias pelo mesmo crime. Ao todo foram fechados 79 bares e abordadas 1.900 pessoas. Autoridades de Iranduba anunciam medidas para combater a criminalidade no hospital da cidade. Nesse fim de semana teve arrastão no local e ameaça de morte aos servidores de plantão. A reportagem é de J. Rai. O arrastão ocorrido na madrugada do último sábado no Hospital Hilda Freire, no bairro Novo Amanhecer, em Iranduba, deixou servidores e pacientes da unidade apavorados. O diretor da instituição, Leandro de Souza, registrou o caso na 31ª Delegacia Interativa de Polícia Civil, que investiga a ocorrência. Essa não foi a primeira vez em que ladrões invadiram o hospital de Iranduba. O secretário de Saúde do município, vereador licenciado Luiz Carlos Velho, anunciou as providências que serão adotadas a partir de hoje. Por diversas vezes fizemos ofício encaminhando a Polícia Militar do Estado do Amazonas, solicitando o policiamento naquela instituição. E até o presente momento não obtivemos resposta. Hoje mesmo estarei indo ao Comando Geral da Polícia Militar para cobrar providências em relação ao policiamento da nossa instituição. Os nossos servidores foram assaltados, humilhados e ameaçaram de morte diversos servidores. Os servidores não querem mais nem tirar plantão naquela instituição. Então nós pedimos socorro à Polícia Militar do Estado do Amazonas, à Polícia Civil, à população que denuncia esses bandidos para que a polícia possa chegar até eles e prendê-los. Ainda segundo o secretário de Saúde, o prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, determinou a contratação de seguranças armados para trabalharem no Hospital Hilda Freire. Procurado por nossa reportagem no fim de semana via mensagem de texto, o comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, capitão Eric Baxman, informou que a orientação do comando é para que as viaturas façam ronda permanente na área do hospital. Capitão Baxman informou ainda que tem uma placa na unidade de saúde com o número do telefone do supervisor para que este seja acionado quando se fizer necessário. De Iranduba, J. Rai para o Jornal da Manhã. Agora 6h16 em Manaus. Roberto Pellegrini, nas ruas da cidade, traz informações sobre o transporte coletivo. Pellegrini, como é que está a situação aí? A Global, os ônibus da Global já saíram das garagens em Totum, não? Saíram, Paulo, já estão saindo, e o atraso, né, a paralisação, a paralisação de advertência que houve por aproximadamente 1 hora no começo dessa madrugada, aliás, já no final da madrugada, entre 4h30 e 5h30 da manhã, Paulo, deixaram aí muita gente prejudicada. Pra você ter uma ideia, dentro dos bairros onde as pessoas esperam os coletores para que sejam levadas até o terminal, daí pegar um ônibus por centro, dentro dos bairros a situação são de paradas de ônibus completamente lotadas. Nós passamos agora há pouco, Paulo, por dentro do bairro para ver um panorama do que está acontecendo. Bairro como Jorge Teixeira, Grande Vitória, Nova Vitória, Zumbi dos Palmares, esses bairros que dependem, né, dos ônibus coletores para levarem até o terminal, estão aí sofrendo muito ainda. O Terminal 5 completamente lotado, muito acima do que se vê em dias anteriores, em dia que nós temos aí um transporte coletivo em sua normalidade. Esse atraso está prejudicando e muito, Paulo. Os ônibus que estão saindo completamente lotados, já saem do terminal sem caber mais nenhum passageiro, e as pessoas que estão esperando após o terminal já ficam sem o coletivo, daí as paradas ficam completamente lotadas. Pellegrini, é uma preocupação muito grande. Já houve essa paralisação de advertência agora nesse início de madrugada, e as outras empresas, Pellegrini, a situação não é diferente, tudo pode acontecer. Não, Paulo, a situação não é diferente não, né? O problema em relação à falta de pagamento por parte das empresas faz parte de todo o sistema rodoviário da cidade. Então, todas as empresas passam pela situação difícil que está ocorrendo no momento, de salário atrasado, de ticket atrasado, de plano de saúde cortado. Não é só privilégio, entre aspas, da Global, não. Isso aí é de todo o sistema, de todas as empresas, e isso aí se torna, né, Paulo, uma bomba relógio. A qualquer momento a gente pode ter uma paralisação, quem sabe até geral. É o que eu falava, Pellegrini, você que não entendeu. A preocupação é grande, e já que houve essa paralisação da Global,
tudo pode acontecer no decorrer do dia. Vamos esperar que não aconteça, como já aconteceu na última quinta-feira. Pois é, Paulo, vamos esperar que não aconteça. E uma data que a gente tem aqui na cabeça em relação ao próximo dia 20. Você imagina, do jeito que a categoria tá, a categoria revoltada, se de repente o adiantamento, né, o vale, como é chamado, previsto para o próximo dia 20, se esse vale não cair dia 20, você imagina o que pode acontecer. 6h19 em Manaus, que teve nas últimas horas um banho de sangue nos mais diferentes pontos da cidade. Alberto Peregrini vai trazer a partir de agora os detalhes. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos trazer os detalhes aí dessas mortes, das ocorrências na cidade. Antes, porém, Paulo Guerra, um assalto aconteceu por volta de 9 horas de ontem, quando em uma motocicleta bandidos entraram em uma maternidade localizada na área do Conjunto Galileia. Os bandidos apontaram arma na cabeça de mulheres grávidas que estavam em atendimento. Os acompanhantes também dessas mulheres passaram por momentos terríveis com armas na cabeça. Os bandidos levaram bolsas, celulares e ameaçaram muitos, principalmente as mulheres grávidas. Foi depois uma operação aí das grandes para acalmar essas mulheres que estavam já esperando para entrar em trabalho de parto, estavam esperando para descansar quando acabaram aí sendo assaltadas e tiveram armas na cabeça. Foi muita correria, muita revolta por parte de quem estava no local. Os policiais do 15º DIP chegaram logo depois, rapidamente ao local, fizeram um cerco, mas infelizmente não prenderam os bandidos. As mulheres já estavam lá, né, calmas, prontas para descansarem, quando de repente chegaram os bandidos. Pronto, socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, um plantão sangrento durante toda a madrugada, pessoas chegando vítimas de arma de fogo que levaram tiros, outras que foram vítimas de facadas, 4 por acidente de trânsito, uma noite madrugada com congestionamento de ambulâncias do SAMU no pronto socorro João Lúcio, os funcionários, os anjos da vida, os enfermeiros, os técnicos em enfermagens, os médicos anestesistas, todos, enfim, trabalharam muito durante toda a noite e madrugada. Pronto, socorro, Platão Araújo, este também localizado na zona leste da cidade, viveu um plantão considerado dos mais agitados durante a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de paulada pelo corpo, outra pessoa deu entrada vítima de facada, um homem deu entrada com os pés queimados, a mulher dele esquentou uma panela d'água e jogou nos pés do seu amado. Isso aconteceu também na zona leste de Manaus. Uma pessoa deu entrada vítima de uma teçadada nas costas. Outro homem deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos e pontapés. Movimentação das mais intensas no pronto-socorro Platão Araújo, localizado na zona leste da cidade. Uma pessoa também deu entrada vítima de agressão física, já foi no começo dessa madrugada. Foram pauladas pelo corpo. Não se sabe até o presente momento o que foi que esse camarada fez. Levou várias e várias pauladas pelo corpo. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ontem, aliás, aconteceu aí no final de semana, Paulo Guerra, um bandido que estava em alta velocidade pilotando sua motocicleta na área da Avenida Nepal, na área da avenida principal do conjunto Nova Cidade, quando de repente Paulo Guerra, esse motoqueiro, de 37 anos de idade, estava pilotando sua moto em alta velocidade. De repente ele caiu em frente ao 15º DIP. Nesse momento, os policiais da 26ª SECOM, ao comando do sargento César Torres, estavam apresentando uma ocorrência no 15º
do Jeep. Esse homem caiu ou sofreu um acidente de trânsito na frente da delegacia. Daí a equipe da 26ª SICOM, a equipe Bala na Agulha, se deslocou para o local. Acode o motoqueiro, segura o homem, levanta o homem. O que ele tem? Ele deu azar. Paulo Guerra, na hora que ele caiu da moto, 2 pacotes de maconha caíram da bolsa, da mochila do motoqueiro. Rapaz, ele era naquele momento a vítima. Quando caiu a maconha, ele se transformou num acusado, ele se transformou em um traficante que estava andando aí com 2 quilos de droga. Ele estava andando com o cigarro do capeta, com a erva maldita, e foi preso pelos policiais da 26ª SICOM, equipe Bala na Agulha, ao comando do sargento César Torres. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Morte no bairro do Mutirão. Um homem morreu com um balaço no peito. Tudo aconteceu na área do conjunto do Mutirão. As pessoas estavam tranquilas quando de repente foram despertadas aí a bala e um homem acabou morrendo com um balaço no peito. Um rapaz de 20 anos foi assassinado a tiros em um suposto acerto de contas no conjunto Viver Melhor, também conhecido como Viver Mais Longe, o Viver Melhor lá da Barreira, lá da área do bairro Lago Azul. Esse homem morreu também executado com vários balaços espalhados pelo corpo. Morte no asfalto. Uma colisão entre uma moto e um Porsche matou uma mulher de aproximadamente entre 40 e 45 anos, até o presente momento não identificada. A morte aconteceu, o acidente aconteceu na Avenida dos Passarinhos, lá na área do conjunto Galileia. Morte na General Glicério, no bairro de Cachoeirinha. Um rapaz conhecido como Batatinha, de 22 anos, foi executado pelo motoqueiro fantasma. Um homem até o presente momento de nome ainda desconhecido, um homem desconhecido que chegou e matou esse rapaz de 22 anos. Zumbi dos Palmares. Um homem foi assassinado com 1, 2, 3, 7, 10, 12, 14, 17 balaços pelo corpo. O crime aconteceu, repito, no perigosíssimo bairro Zumbi dos Palmares. A vítima estava sentada em frente à casa onde morava, ao lado de sua mulher, quando de repente apareceu um assassino em um carro misterioso. Eles assassinaram o homem com vários balaços, com 17 tiros, e fugiram do local sem serem identificados. Um bandido armado com uma faca foi assaltar um posto de gasolina na Avenida Max Teixeira e se deu mal, e tudo aconteceu assim, noite de ontem, na Avenida Max Teixeira, num posto de gasolina onde funciona uma ilha gelada. Tudo parecia tranquilo, quando de repente um assassino, até o presente momento, aliás, um assaltante não identificado, armado com uma faca tipo peixeira, tentava assaltar as pessoas que estavam no posto. Os clientes e também o rapaz da bomba, o frentista, foram assaltados, só que ele não sabia, mas no posto de gasolina estava ele apareceu de novo, o justiceiro misterioso. Na hora que viu o assalto, o misterioso, o pistoleiro é bom de tiro, ele acertou 2 balaços na cabeça da vítima, que não resistiu
aos ferimentos. E o bandido morreu! O bandidaço! O assaltante! O violento que ameaçava matar todo mundo com a faca levou 2 balaços do justiceiro misterioso. Ele levou 2 balaços e morreu. Carimbou o passaporte desta para pior. O justiceiro fantasma, o misterioso, saiu tranquilamente, caminhando tranquilo do posto de gasolina. Foi mais uma ação do justiceiro misterioso. Morte no Xangri-Lá, no conjunto Xangri-Lá, no bairro do Parque 10, mais precisamente na Rua 2, um homem que estava comprando uma cerveja em um local lá, num barzinho que tem lá, ele estava comprando a cerveja para levar para casa, acabou sendo morto, acabou sendo atingido por 1, 2, 3, 8 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. O bandido fugiu. O bandido fugiu num carro misterioso, um carro preto. As informações dão conta de que o crime possa ter a ver com um acerto de contas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Jorge Sampaoli não é mais o técnico da Argentina. Depois da decepcionante campanha da Albiceleste no Mundial da Rússia, as partes finalmente selaram um acordo e a demissão foi oficializada neste domingo. O treinador aceitou reduzir o valor da multa rescisória que tem direito e deixará o cargo recebendo só $2 milhões, aproximadamente 7,4 milhões de reais. Está muito triste. Como indenização, segundo revelou o Diário Olé. O valor inicial girava em torno de $8 milhões ou 29,6 milhões de reais. Tapete vermelho. Bélgica volta para casa com festa após o 3º lugar. Com a melhor campanha do país em uma Copa do Mundo na bagagem, seleção belga desembarca em Bruxelas com recepção calorosa e ganha as boas-vindas da família real. Após a vitória da França na Copa do Mundo neste domingo, as comemorações em Paris acabaram em confusão com a polícia na famosa Avenida Champs-Élysées, onde centenas de milhares de pessoas comemoraram a vitória francesa. Segundo a agência France Press, uma loja foi saqueada. Cerca de 30 jovens roubaram a loja Drugstore ontem à noite. De acordo com a agência, esses jovens, alguns encapuzados, invadiram a loja e saíram com garrafas de vinho e champanhe embaixo dos braços, registrando-se com celulares. A polícia jogou bomba de gás lacrimogêneo e usou jatos d'água para dispersar as pessoas do local. Luka Modric foi escolhido o melhor jogador da Copa do Mundo na Rússia em 2018. O craque croata deixou para trás estrelas como o argentino Messi, o português Cristiano Ronaldo e o brasileiro Neymar, cujas seleções não conseguiram chegar às semifinais. A escolha da Federação Internacional de Futebol premiou o atleta que durante a competição apresentou futebol consistente, levando a Croácia ao vice-campeonato mundial, seu melhor resultado na história da Copa. O prêmio de jogador revelação da Copa ficou com Kylian Mbappé, de 19 anos. Na vitória francesa sobre a Croácia por 4-2, Mbappé fez o 4º gol aos 19 minutos do segundo tempo, tornando-se o segundo jogador mais jovem a marcar em uma partida final de Copa do Mundo. Antes dele, apenas Pelé conseguira tal feito. Com 17 anos, o brasileiro fez 2 gols no jogo contra a Suécia na decisão da Copa do Mundo de 1958, que deu o primeiro título mundial ao Brasil. Courtois, da Bélgica, foi eleito o melhor goleiro do Mundial. Na tribuna de honra do estádio, o destaque foi para a bela presidente da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarović.
um dos maiores símbolos dos novos tempos da política mundial. Primeira mulher presidente da Croácia, a chefe de estado foi à Rússia em voo doméstico, viajando ao lado de torcedores. Após o jogo, ela cumprimentou e abraçou os jogadores franceses e de seu país, exaltando a sua seleção que acabara de ser derrotada na decisão do Mundial no estádio Luzhniki. A vitória da França por 4-2 sobre a Croácia na final da Copa do Mundo da Rússia garantiu o bicampeonato mundial e o valor de 38 milhões de dólares, cerca de 146,3 milhões de reais, à Federação Francesa de Futebol. A este valor soma-se 1,5 milhão de dólares ou 5,8 milhões de reais, valor que cada seleção recebeu da FIFA apenas por participar da Copa do Mundo da Rússia. Ou seja, a seleção francesa vai receber a quantia de 39,5 milhões de dólares ou 152,1 milhões de reais. Vice-campeã, a Croácia receberá 29,5 milhões, 113,5 milhões de reais, sendo 28 milhões de dólares, 107,8 milhões de reais pelo segundo lugar e 5,8 milhões pela participação. O histórico segundo lugar na Copa do Mundo renderá aos jogadores da seleção croata uma premiação em dinheiro paga pelo governo do país. Serão cerca de 43 mil reais ou 70 mil cunas, a moeda local pagos a cada atleta, além dos 36 mil direcionados ao técnico Zlatko Dalic. O valor já estava determinado muito antes da campanha histórica do Mundial, tendo como base um decreto de 2001. Além do valor pago aos 23 jogadores ao técnico, outros 58 mil serão divididos pelo staff da seleção croata. A pífia participação brasileira na Copa do Mundo rendeu ainda à CBF 90,5 milhões de reais. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal disponibiliza a partir de hoje a consulta ao saldo de conta individual de participação no Programa de Integração Social PIS. Para saber o valor que terá direito a receber a partir de agosto, o beneficiário pode acessar o site da Caixa ou ligar para o telefone 0800 7260 207. Também é possível consultar o saldo nas agências bancárias ou caixas eletrônicos da instituição, desde que o interessado tenha o cartão de cidadão. A lista de aprovados da segunda chamada do programa Universidade para Todos do ProUni do segundo semestre de 2018 será divulgada nesta segunda-feira no site do programa. Os selecionados devem comprovar as informações das inscrições entre esta segunda e até o dia 23 de julho. A partir do dia 30 de julho, os estudantes podem aderir à lista de espera do programa. Neste semestre são oferecidas 174.289 bolsas de estudo totais e parciais em 1.460 instituições de ensino superior. O Ministério da Educação não informou quantas delas foram preenchidas. O Ministério da Educação vai abrir nesta segunda-feira as inscrições para 155 mil vagas da edição do segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Podem participar da seleção estudantes que participaram do Enem a partir da edição de 2010 e obtiveram média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a 0. Para concorrer pela modalidade de financiamento no FIES, é preciso possuir renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. Já na modalidade PFIES, durante o agente financeiro e o banco, a renda familiar mensal bruta per capita deve ser de 3 a 5 salários mínimos. A Receita Federal paga nesta segunda-feira o segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2018. Também estão no lote restituição de 2008 a 2017, que haviam caído na malha fina e foram regularizadas. As restituições de 3.360.917 contribuintes, que totalizam 5 bilhões de reais, serão depositadas na conta bancária indicada pelo contribuinte ao fazer a declaração. A partir de hoje, todas as empresas devem aderir ao E-Social, um sistema para registro de informações sobre os empregados. Companhias com faturamento anual maior que 78 milhões de reais já foram obrigadas a utilizar o sistema no início deste ano. O Ministério do Comércio da China informou nesta segunda-feira que entrou com uma reclamação na Organização Mundial de Comércio por causa da ameaça dos Estados Unidos de impor tarifas sobre 200 bilhões de dólares em produtos do país asiático. Na semana passada, a Casa Branca informou que iria avaliar a possibilidade de impor tarifas de 10% sobre mais 200 bilhões de dólares em produtos chineses, que inclui itens como roteadores, móveis e bolsas. O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu hoje em baixa no mercado de futuros de Londres, cotado a 74,88 dólares, variação de 0,59% em relação ao fechamento da sessão anterior.
Com o início do inverno, a estação mais seca sobre as áreas centrais do país, é esperado que o território brasileiro comece a registrar mais queimadas. Afinal, os sistemas que provocam chuva sobre a maior parte central perdem força e os agentes atmosféricos que permitem a entrada de ar mais seco ganham cada vez mais força. É o caso da alta subtropical do Atlântico Sul, que por meio da subsidência de ar força a permanência da secura. O governo de Cuba revelou novos detalhes sobre planos para reestruturar seu sistema governamental, tribunais e a economia nacional através de uma reforma constitucional a ser aprovada pela Assembleia Nacional ainda neste mês. A reforma criará o cargo de primeiro-ministro ao lado do de presidente, dividindo as funções de chefe de Estado e de governo. Fica mantido o Partido Comunista como única força política do país e o Estado comunista como força econômica dominante. Passam a ser reconhecidos, todavia, o mercado livre e a propriedade privada na sociedade cubana e será criada uma nova presunção de inocência no sistema judiciário. O futuro presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou ontem que receberá 108 mil pesos por mês, cerca de $5.700 ou 22 mil reais, o equivalente a 40% do salário do atual presidente do país, Enrique Peña Neto. Em entrevista coletiva depois de se reunir com seus futuros ministros, o presidente eleito indicou que Peña Nieto recebe 270 mil pesos, cerca de $14.200 ou aproximadamente R$54.600, de acordo com dados enviados pelo Ministério da Fazenda à equipe de transição. A promessa faz parte do plano de austeridade republicana de 50 pontos e busca acabar com os privilégios dos funcionários públicos e potencializar a economia do governo para reduzir as despesas. Uma violenta incursão das forças policiais e paramilitares em vários povoados no sul da Nicarágua deixou pelo menos 10 mortos e cerca de 20 feridos neste domingo, em meio à ofensiva do presidente Daniel Ortega contra a onda de protestos que sacode o país. 6 dos mortos são civis, entre eles 2 menores e 4 policiais do batalhão de choque, segundo o relatório preliminar da Associação Nicaragüense Pró-Direitos Humanos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que tem expectativa baixa para a cúpula de hoje com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, dias depois de 12 oficiais da inteligência russa terem sido acusados por um júri federal de hackear os democratas antes das eleições de 2016. A cúpula, que acontece em um dos momentos mais cruciais para o Ocidente desde a queda da União Soviética em 1991, alarmou alguns aliados da OTAN que temem que Putin busque um grande acordo que mina a aliança transatlântica liderada pelos Estados Unidos. Trump cumprirá nesta segunda-feira sua última etapa na viagem europeia ao se reunir com Vladimir Putin em Helsinki, na Finlândia, depois de assistir à cúpula da OTAN e se encontrar no Reino Unido com a primeira-ministra britânica Theresa May. Helsinki já tinha protestos neste domingo contra encontros dos chefes de Estado. Os 5 partidos que mais receberão recursos do fundo eleitoral neste ano informam que na distribuição do dinheiro pretendem priorizar os candidatos atualmente com mandato, o que na avaliação de especialistas mais uma vez dificultará a renovação no Congresso Nacional. O G1 consultou as estratégias de MDB, PT, PSDB, PP e PSB. Juntos, esses partidos têm 236 deputados, ou 46% dos 513 parlamentares da Câmara. No Senado, as 5 legendas somam 48 senadores, ou 59% dos 81 parlamentares. O Tribunal Superior Eleitoral pode decidir durante este recesso de julho sobre pedido de 2 coordenadores do Movimento Brasil Livre para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja declarado imediatamente inelegível. Eles querem que a Corte Eleitoral decida sobre o tema antes mesmo do registro das candidaturas, cujo prazo final é 15 de agosto. A ação apresentada em nome de Kim Kataguiri e Rubens Nunes pede uma liminar decisão provisória para declarar desde já a incontroversa inelegibilidade. Além disso, pede a proibição do registro de candidaturas de atos de campanha e citação do nome de Lula em pesquisa. A defesa de Lula considera o pedido um questionamento precoce, já que a candidatura depende ser formalizada em convenção partidária, diz que a iniciativa é meramente midiática e que o pedido é um mal concebido manifesto político travestido de ação. O relator do caso é o ministro Adhemar Gonzaga, escolhido por sorteio. Como o TSE está em recesso até o dia 31, o pedido de liminar pode ser analisado pelo plantonista, a ministra Rosa Weber. Até o dia 20, Rosa Weber, vice-presidente do TSE, está de plantão. Depois, o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, reassume o comando dos tribunais, ou do tribunal. Eles podem decidir ainda aguardar o fim do recesso
para que a questão seja analisada pelo relator. 6h50. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. O Globo. Troca de tiro deixa 5 mortos do complexo do Alemão. Folha de São Paulo. Europa dispara à frente da América do Sul em títulos de Copa do Mundo. O Estado de São Paulo. Número de lares que dependem da renda de aposentados cresce 12% em um ano. Planalto Central, Correio Brasiliense. Presidente eleito assumirá o país com a fatura diária de 1 bilhão em dívidas. Valor econômico. Na véspera da cúpula com Putin, Trump diz que a União Europeia é inimiga dos Estados Unidos. Estado de Minas. Homem é preso suspeito de estuprar e matar a criança de 5 anos na Grande BH. Jornal do Comércio no Recife. Receita libera segundo lote de restituição do imposto de renda nesta segunda-feira. Fortaleza, Diário do Nordeste. PM reage a assalto em bar e mata um dos suspeitos em Fortaleza. 0h, Porto Alegre. Casal paraguaio é preso com 100 quilos de maconha escondidos em carro roubado em Porto Alegre. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Calor gera oportunidade de negócios. A crítica. Governo Davi Almeida na mira do Ministério Público. Golpe atestado pela Caixa e pelo Tesouro. Em tempo. Empresas podem deixar Manaus até dezembro e o desemprego assombra. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, Storni Júnior, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45. Missa Convite. Os familiares do desembargador Paulo dos Anjos Feitosa convidam parentes e amigos para participar da missa de 8º mês de seu falecimento, a ser celebrada no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, às 18 horas desta segunda-feira. Desde já, a família do desembargador Paulo dos Anjos Feitosa agradece a todos que compareceram a este ato de fé cristã. Difusora FM.